Olá, meninos dos nonos, meus amores. Então, depois do aulão sobre crase que nós vimos, ficou muito fácil responder essas questões. Nós vimos que crase não é tão difícil assim, né? Então, vamos relembrar? Depois do fenômeno crase, né? A palavra, a letrinha A, né, no caso, ela ganha o acento grave, não é isso? Bom, existem casos que podem, casos que não podem, casos facultativos para crase, né? Casos facultativos é aquele que eu posso ou não, né? O conselho que eu dou é se pode ou não, não coloque. Vai que, né? Bom, então nonos anos, vamos lá? Vamos corrigir esses exercícios aí. Vamos ver esse textinho de curiosidade científica. Por que o homem parou de viajar à Lua? Em sua opinião, qual seria a resposta para essa pergunta? Bom, é uma pergunta pessoal, né? Por que será que o homem parou de viajar à Lua? Será que é falta de tecnologia? Ou será que foi só um feito? Será que ele foi mesmo? Bom, analise o verbo viajar nesse título e responda qual é o complemento deste verbo. Então, a gente presta bem atenção. Nesse caso aqui, quem viaja, viaja a algum lugar. Por isso que a gente vê regência antes de crase, porque existem verbos que o quê? Mandam preposições para nós. Então, quem viaja, viaja a. Se ele encontrou aqui, ó, no caso, com o azinho da palavra lua, eu não tenho como falar viajou a lua. Então, é como se fosse um a dentro do quê? De um outro a. É o A do verbo e o A de lua. Então, o que acontece? Para não ficar falando dois As, foi criado o quê? O acento grave, certo? Que é este acento tortinho aqui, ó, revoltado para o lado de cá, que é a junção da preposição a mais o artigo a da palavra lua. Qual artigo, professor? Professora, sim, todo substantivo ele tem direito a um artigo, ele aparecendo ou não. Se eu falar lua, cadê seu artigo? Ele sai de trás e aparece. Quando chocam dois artigos, quando chocam o artigo a junto com a preposição a de um verbo, fica eu vou a viajar a, porque quem viaja, viaja a lua. É só fazer o teste. Vou viajar ao Rio de Janeiro. Por que é ao? Porque Rio de Janeiro é o quê? Um lugar masculino. Certo? Vamos corrigindo que nós vamos entender melhor. Ah, professora, eu fiquei com dúvida. Vamos voltar lá no aulão explicativo para a gente assistir? Lá a professora Aline explica direitinho. De onde que vem esse fenômeno? Ixi, esse fenômeno vem há muitos e muitos anos. Qual é a historinha da crase? Antigamente as pessoas. Ah, depois eu conto. Na próxima aula eu conto para vocês, para não tomar tanto tempo desse. Então, quem viaja, viaja a, certo? Então, qual é o complemento desse verbo? Acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem parou de viajar? O homem, sujeito. Parou de viajar para onde? Para lua, complemento verbal. Então, aqui no caso é lua. Bom, esse complemento, entre o verbo e o complemento, ou seja, ele é introduzido por uma preposição, é. Por quê? Porque quem viaja, viaja a. Como é que eu sei, professora? Por causa da crase. Apareceu a crase, é sinal que tem o quê? Dois As. É o A de viajar que bateu com com o artigo de lua. Professora, A é preposição? A é preposição também. Lembra da lista? A, ante, até, após,
com, contra, de. A é a primeira preposição. O a pode ser preposição, pode ser artigo, certo? Vamos seguindo juntos. Este complemento, sim. Qual é a preposição? A. Qual é a transitividade do verbo viajar? Eu anotei lá para vocês, né? Então, olha aqui, ó. Viaja. Quem viaja, viaja a algum lugar, né? Então, qual é a transitividade dele? Ele é transitivo indireto. Ai, por que, professor? Ele ganhou complemento? Porque lua é o quê? Um adjunto adverbial de lugar. E verbos simplesmente não transitam, eles não transitam para lugares, para advérbios, adjuntos adverbiais de lugares. Então, ele é intransitivo. Regra máxima lá, ó, do verbo intransitivo. Ah, eu fui a São Paulo. Eu fui a. Eu sei que precisa de complemento. Dá uma sensação que é um verbo transitivo indireto. Só que tem uma regra. Verbos não transitam para adjuntos adverbiais de lugares. Então, se aparecer um lugar, vai dar o quê? VI, verbo intransitivo. Então, marca lá para mim. Verbo intransitivo. Esse aqui, ó. Intransitivo. Certo? Reescreva o título acima apenas o termo lua por espaço. Ah, que legal! Olha só. Vamos fazer? Que legal! Muito legal. Anotar. Lá. Parou de viajar. Se fosse ao espaço, eu teria o a da preposição, certo? Vou até cobrir aqui, ó, para ficar bem bonito. Parou de viajar. Quem viaja, viaja a. Espaço é uma palavra masculina? Então é ao. Espaço. Respondi a pergunta? Então ficaria como? Porque o homem parou de viajar ao espaço? Olha aí a resposta aí da letra E. O que aconteceu com a preposição a e o artigo o? Então virou aqui, ó, uma só. Por quê? Por que agora não é crase mais? Porque espaço é uma palavra o quê? Masculina, gente. O O é de direito de espaço. Olha só, vou mostrar para vocês de novo, só para não restar dúvidas. Porque isso aqui é uma aula de explicação também. Olha só, que lindo. Olha só, tanto que a língua portuguesa é linda. Quem viaja, viaja a. Certo? E o espaço aqui é de quem? Esse O aqui é de quem? De espaço. Então, viajou ao espaço. Quem viaja, viaja a um lugar. E esse lugar aqui, sendo feminino, ele ganhou a letra O. Pronto, matamos o problema aí, ó. Lá embaixo, temos mais uma pergunta. Gente, crase é muito, muito fácil. No título é possível perceber que a preposição a, exigida pelo verbo viajar, exigida. Gente, o verbo viajar só carrega a preposição a na mochilinha. Quem viaja, viaja a. E o artigo a, que acompanha a lua, é possível perceber o que, gente? Que eles se juntaram e formaram o quê? O que eles formaram, gente? Vamos lá ver de novo. Vou mostrar para. Não precisava nem mostrar, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que é possível perceber aqui? Que eles se juntaram. A preposição a, quem viaja, viaja a. Com o artigo da palavra lua, se juntaram e formaram o quê? O acraseado. E como é que é o nome desse acento? É acento crase? Não.
É acento grave. Certo? Quem viaja, viaja a. Lua é uma palavra feminina? É. Então, o que, que você pode concluir já? Não existe crase antes de palavra masculina. Gente, crase é muito, 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 mas muito, muito, muito mais fácil do que eu pensei, professora. Mas é muito mesmo. Estou falando. E não é dizer que é mesmo, professora. Então, vamos assistir a aula de novo? Volta lá no aulão de crase para a gente corrigir os próximos exercícios.